Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal SR Fla e bora ver a provável escalação do Flamengo para hoje contra o LAFC. Tem alguns cortes aqui e referente aos cortes, créditos de imagem se encontra abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no canal, a SR Fla, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais, compartilha, comenta, vai ser recíproco da minha parte e bora lá conferir tudo. Você prefere quem? Benfica ou Boca Juniors? Vamos ver agora o resumo de tudo para hoje às 10 da noite. Promete, hein? Bora lá. Vamos começar com o Flamengo. A gente já viu, né? O Flamengo já está classificado, passou em primeiro, então vai bastante tranquilo para o jogo de hoje contra o Los Angeles FC. Foi uma prova de força. Ao derrotar o Chelsea, clube da elite do futebol inglês, o Flamengo mostrou capacidade de competir contra equipes mais ricas, de elencos estrelados. Se classificou para as oitavas de final com uma rodada de antecedência em primeiro lugar do grupo D. Daqui para frente a gente vai ver o tamanho da nossa maturidade, o tamanho da potência da nossa equipe, tendo que manter um padrão de jogo, tendo que manter um padrão de atitude. Expectativas de um time em evidência. A Copa do Mundo de Clubes é uma vitrine valiosa, oportunidade de exposição da marca e de estreitar relações com dirigentes de equipes de outras partes do mundo. É também reforço no caixa. Até aqui o Flamengo já garantiu 147 milhões de reais em premiação. A conta é essa: 84 milhões de reais pela participação, 11 milhões por cada vitória, foram duas até agora, e 41 milhões pela classificação para as oitavas. Se vencer o Los Angeles FC, o lucro vai aumentar. Em campo, o Felipe Luiz pode poupar jogadores. Alguns jogadores vão mudar, sim, mas o nosso foco está em vencer esse jogo, pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito. Perfeito. Também, então, porque está muito garantido nas oitavas, o Felipe Luiz não precisa ir. Passou em primeiro. Não precisa ir com força máxima. Vocês querem ver o provável Flamengo? Vamos ver agora o Flamengo sem força máxima. Vamos de Littlefield. O Littlefield sem a força máxima. Essa aí é a força média do Flamengo. Inclusive o Varela ali, eu acho que já tá no lugar errado. Não na nossa apuração, mas no olhar de Felipe. Não, mas aí assim, a defesa é titular, gente. Não, mas o Varela tem perdido a posição quando o Felipe Luiz entende necessidade de força máxima pro Wesley. Mas olha só, Rossi, Léo Ortiz e Alexandre são titulares, certo? Então. O Danilo, ele meio que disputa a vaga. E o Varela é um titular quase que, se a gente for pensar o que vai ser o Flamengo do segundo semestre, com a possível saída do Wesley, o Varela, ele se reveza com o Wesley na então, mas eu acho que não deveria nem depender dessa saída, esse é meu ponto, entendeu? Sim. Eu acho que o Varela já enfim. Mas do meio pra frente é que são as reservas com o Luiz Araújo. Isso. Everton, Cebolinha e Michael, Pedro que tem sido reserva, mas o Luiz Araújo tem sido titular. E assim, tá classificado. Eu não gosto muito, mas nesse tipo de situação, esse tipo de campeonato de Copa que é curto, não tem por que se arriscar. Você já está classificado, você tem jogadores pendurados. Por que você vai desgastar seus jogadores? E aí, por que o Flamengo está classificado se o Chelsea e o Esperança, teoricamente, poderiam superar o Flamengo no saldo de gols? Porque não é saldo de gols. Não é. Quando empata tudo? Não. Aí não precisa empatar tudo, não. Se empatariam em pontos. Em tudo não. Empatariam em saldo de gols e gols próximos. Empatou em pontos, diga lá. Empatou em pontos é confronto direto. Flamengo e do Chelsea. Se tivesse empatado, aí que ia ser o saldo de gols. Perfeito. E, na verdade, até quando empata tudo, você também avalia... confronto direto, porque, né, mesmo que zere... Mas não dá pra empatar tudo aí. É confronto direto no saldo. Empatariam e acho que tem um outro ponto, né? Diga lá. Até pensando em Copa do Mundo, a gente viu, por exemplo, a última conquista nossa em 2002... Chega um determinado jogo que você vira e fala assim, esse jogo eu vou poupar os titulares contra o Japão, vai. E aí você dá aquela rodada, até para quem não tá jogando, se sentir útil também, ganhar minutos e ganhar confiança, porque a gente não sabe uma lesão que pode acontecer, um cartão amarelo que pode deixar alguém de fora. Então, tirar quem tá pendurado
é uma precaução de você não perder esse cara que é importante para a fase de mata-mata, e acho que também dá rodagem para quem está no banco, assistindo mais ali como reserva e está dentro de campo, eu acho que é importante, né? Aí, 4 pendurados. Esses são os de pendurados. E o De La Cruz, só porque a gente mostrou o campinho ele bem alternativo, né, do Flamengo, o De La Cruz vale a gente explicar. Ele é o único, seria, né, porque não aparece entre os titulares. Mas é o único nome com quem Filipe Luís, se quisesse, não poderia contar, porque relatou dores no joelho esquerdo. Surpreendentemente, está machucado. Então, oficialmente, ele é o único desfalque, tá? Esse é um jogador que o Flamengo deu azar, hein? De La Cruz? É bem recorrente. Chegou bem, né? Ele chegou mostrando a boa condição que ele tinha, mas quando ia evoluir, lesão. Acho que a primeira impressão foi ótima. Caramba, valeu a pena, chegou, resolveu, mas todo mundo ficou esperando algo a mais, aquele próximo passo, e isso nunca aconteceu, né? Segundo, inclusive, a apuração do nosso GE, eu trouxe a explicação para a partida de hoje, porque ele não aparece no campinho do provável Flamengo, né? Para essa partida, mas segundo a apuração do nosso GE, ele é uma incógnita para a competição, na verdade. Então, hoje ele não é usado por isso e pode ser que não possa ser usado também mais adiante. É chato, né? Não contar com um jogador desse quilate no meio. Mas eu não sei se estava nos planos, não. Acho que quando viajou, já se sabia que não jogou o primeiro, né? Que podia ter problema com ele, podia ter uma situação com ele. Aliás, quando se contratou o Jorginho, já se sabia que... Você viu uma relação direta aí? Sim, que o De La Cruz está sendo analisado pela continuidade que não consegue dar a seu jogo. Então, o Flamengo precisava de um jogador para a posição, um jogador de peso, foi atrás do Jorginho. Você acha que é mais De La Cruz do que Gerson? Embora o Boto tenha falado, né? Gerson, você sabe que não há negociação pelo Gerson. Exatamente. Não há. Não há com o Flamengo, né, no caso. Se o Gerson sai, aí o Flamengo vai procurar outro jogador. Isso que o Boto falou. Vai procurar outro jogador para repor. O Jorginho não é reposição. Jorginho não é reposição antecipada para o Gerson, não. Se o Gerson sair, o Flamengo vai procurar outro jogador. Já estão falando que tem aí no mercado nacional um jogador que o Flamengo está de olho, né? É mesmo? Tens aí, Fogo? Tem. Lá de São Paulo. Joga lá no... aquele mesmo. É estrangeiro. É nada. Ué, mas não foi o do joelho também? Foi tratar na Espanha. Joga num outro clube que tem muita torcida. Falam por aí. Começa com o Rodrigo? Rodrigo. Termina com Garro. Ser bobo. Ser bobo. É mesmo? Ih, gente, vamos ficar em cima desse lance aí. Bom, voltando aqui para o Flamengo, o Filipe Luís está dizendo que, aspas, se puder, darei minutos a todos. Concordamos que essa é uma partida para fazer isso mesmo, né? Mas vocês acham que alguém pode aproveitar a oportunidade de falar, professor, repensa aí que meu lugar é no outro grupo? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Pedro, eu acho talvez? Eu acho que, de novo... Pedro tem sido reserva com o Filipe Luís, né? Quem for ganhar minutos, né, saindo do banco, eu acho que é mais para se sentir mais útil, para ganhar sequência, ganhar minutagem. Agora, eu não acho que o Filipe Luís vai fazer mudanças e eu não acho que ele tenha dúvidas em relação ao time titular. Não acho que ninguém hoje esteja pedindo passagem. Agora, é importante o Pedro ter minutos, Michael jogar, enfim, esses caras têm que ter minutos porque amanhã ou depois pode precisar nas oitavas, nas quartas, e eles têm que estar mais... inteiros, né? E sem essa sensação de que eu sou um reserva e quando precisa eu saio do banco. Não, às vezes entra, muda o jogo, mas não acho que ninguém esteja pedindo passagem, não. O que eu não acho demérito nenhum, tá? Só vou acrescentar aqui que eu concordo com tudo que o Vini falou, mas só entro quando precisa. Se você só entra quando precisa da resposta, você é extremamente competente e necessário. Acho que quase todo mundo nesse time do Flamengo dá a resposta. Exatamente. O Bruno Henrique no último jogo. Tem alguns que dão menos, acho que o Everton Cebolinha ter dado menos resposta. O Bruno Henrique vinha dando menos resposta. No último jogo, mas o Bruno Henrique é decisivo. O Bruno Henrique participa bem dos jogos grandes, continua fazendo isso. Então, assim, todo mundo ali tem condição de dar boa resposta. O Wallacian não está nesse time aí. Está na reserva do reserva. Está na reserva do reserva. Entra e dá resultado. Brilhou. Verdade. O Everton Araújo.
Bom, o Everton Araújo, você tem a tendência de chamar o Everton Araújo, é tanto estrangeiro, você tem a tendência de chamar o Everton Araújo de Everton Araújo. Mas no caso ele é brasileiro, mas tem isso mesmo. Tem isso. Cintos afivelados, por favor. Porque vamos viajar agora, vamos para os Estados Unidos da América. Cintos afivelados, então vamos lá para os Estados Unidos para falar com Mendel Bidlovski, trazendo informações do Flamengo. Bom dia, Mendel. Tudo bem, amigo? Sim, vou toda hora, tá acostumado. Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Pousamos aqui em Orlando. Eu gostei que o Eugênio olha para a janela para saber se está tudo certo. Se estiver errado, o que ele faz, né? Bom, mas tudo bem. O importante é que o Flamengo joga hoje à noite aqui em Orlando contra o LAFC no Camping World Stadium. Último jogo do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes. O Flamengo já garantiu a classificação, já garantiu o primeiro lugar do grupo D. Então, cumpre tabela contra o LAFC. Só aguarda o adversário das oitavas de final, que será o segundo colocado do grupo C. Pode ser o Bayern de Munique, o Benfica, que neste momento é o segundo colocado do grupo C, ou até mesmo o Boca Juniors. Por isso, o técnico Felipe Luiz vai fazer um rodízio no time, vai poupar jogadores, pode poupar jogadores que estão desgastados, como Ayrton Lucas, o Gerson e o Arrascaeta. Pode poupar também jogadores que estão pendurados com o cartão amarelo, o Bruno Henrique, o Gerson, o Pulgar e também o Plata. Esses jogadores podem ser poupados. O Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva ontem, falou sobre essas mudanças, sobre o rodízio no time, falou também sobre o adversário, o LAFC. A gente vai ouvir também o Igor Jesus, ex-jogador do Flamengo, vai enfrentar a sua ex-equipe, falou sobre essa expectativa. Então vamos ouvir o Igor Jesus, jogador do LAFC, ex-jogador do Flamengo, e também o Felipe Luiz. O nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito. Responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso. Jogamos aqui um amistoso na pré-temporada e os jogadores deram a vida, e vai ser assim amanhã da mesma forma, até mesmo porque não só representam a nação, também competem entre eles, então preparados para fazer um grande jogo. Estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas, não sei quem vai jogar no ataque, mas os dois conseguem os dois atacantes têm muita qualidade para vir apoiar, fazer um jogo apoiado e depois também atacar a profundidade. Os três jogadores do meio são jogadores que cobrem muito o campo, principalmente o Igor, que foi meu companheiro e um grande jogador. Para mim vai ser um momento muito especial, né? Tá jogando contra o Flamengo, tá reencontrando alguns amigos e, cara, a expectativa é fazer o meu melhor, assim como todos os meus companheiros. Tentar propor nosso jogo. Tá aí então o Igor Jesus falando sobre o reencontro com sua ex-equipe. O LAFC, que já está eliminado do Mundial de Clubes, cumpre tabela contra o Flamengo. O jogo vale também dinheiro, né? Muito dinheiro para o Flamengo. Cada vitória aqui, 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Então tem isso em jogo também. E a gente espera uma presença grande de torcida do Flamengo aqui em Orlando. Tem muitos brasileiros que moram aqui, uma torcida do Flamengo muito grande aqui na cidade, muitos também torcedores do Flamengo que viajaram aos Estados Unidos e estarão no Camping World Stadium. A gente vai esperar essa expectativa de um grande público, um clima legal e um clima quente, viu, Abel? Nesse momento, 28 graus, sensação térmica de 32 graus. E o jogo vai ser às 9 horas da noite. Aqui, horário local, 10 horas da noite, horário de Brasília. Vai estar mais fresco? Não. 29 graus é a expectativa para o horário da partida, mesmo sendo às 9 horas da noite. Então vai estar um climinha de Rio de Janeiro, com o estádio cheio de torcedores do Flamengo, para essa última partida do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, Abel. Temos a provável escalação do Flamengo? Então vamos lá com o Flamengo de tanta gente tentando chegar a mais um título mundial depois do histórico título de 81 com Zico, Júnior, Leandro e companhia. Hoje com Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro. Alan, Everton Araújo, Michael, Luiz Araújo ou Wallace Ian. Fez gol no último jogo, o Wallace Ian. E o Luiz Araújo faz gol sempre. Cebolinha e Pedro. É o provável Flamengo. Los Angeles FC, de tanta gente, não fez nenhum gol no Mundial? Será que vai desencantar contra o Flamengo?
Bouanga e Giroud na temporada pelo Los Angeles FC. Giroud, campeão do mundo. 17 jogos, 3 gols e 2 assistências. E, tá certo a minha pronúncia? É Bouanga? Fala, né? Bouanga. Bouanga, com 24 jogos, 12 gols e 6 assistências. Para o Flamengo é um amistoso, é claro que tem a possibilidade da premiação, sempre cai muito bem. Aliás, essa é uma questão que a gente pode debater depois, Abel. Esses times brasileiros e também os 2 argentinos que estão aí no Mundial estão ganhando uma injeção econômica que pode fazer muita diferença no plano local depois, entendeu? Porque o Botafogo, por exemplo, somou quase já até aqui cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo mais ainda, porque o Flamengo tem mais vitórias, não é isso? Terá mais vitórias se vencer o jogo de hoje. Mas para o Flamengo, essa partida tirando essa parte econômica, é um jogo para descansar, para poupar jogadores que estão pendurados, porque o Flamengo já está classificado e em primeiro lugar. Então é hora de botar atletas que não estão jogando com tanta frequência, por exemplo, tentar dar um pouco de ritmo para o Pedro no comando do ataque, que perdeu espaço. Em outras posições também, ver o Everton Araújo no meio campo, porque o Jorginho não estava acostumado com esse ritmo, nessa pegada tão intensa. Os jogadores que têm cartão, são 4, se não me engano, também, você pode pensar no que vai fazer com eles. É isso. Claro, tentar ganhar o jogo, é possível ganhar o jogo. O Flamengo tem elenco para colocar um time com várias reservas. Só ainda assim ilustrar o que você está falando. Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata, os pendurados. Então, você pode trocar. O Bruno Henrique nem tem sido titular, tem saído do banco. O Plata foi titular no último jogo. Você pode botar o Pedro no comando do ataque ali. Agora, Pulgar e Gerson. Aí você tem que botar o Jorginho para jogar, né? Não, o De La Cruz é que está machucado. Isso, o Alan deve até jogar. O Alan tem condição de jogo. É o De La Cruz que está machucado. Então você pode botar Everton Araújo e Alan por ali, você pode botar o Pedro no comando do ataque, quem sabe o Cebolinha para descansar o Luiz Araújo, que tem sido uma peça importante. Tem que ver se o Arrascaeta tem condição assim, de jogar 90 minutos e volta com o Léo Ortiz na zaga no lugar do Danilo. E de repente você coloca o Alexandre para jogar na lateral esquerda, para dar ritmo a ele e tirar um pouco o Ayrton Lucas. Estou aqui vislumbrando possibilidades para você aproveitar, para descansar, não correr risco de levar cartão amarelo e ainda assim ter um time forte para buscar a vitória, que seria interessante, né? Fechar com 3 vitórias, fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento seria maravilhoso. 3 vitórias significam 6 milhões de dólares. Exato. Tá bom ou não? E acho que tem condição de fazer isso com esse time alternativo. E até só falando do âmbito financeiro, óbvio que o esportivo é muito maior, então você poupar para pensar na melhor condição física para as oitavas de final é óbvio que a gente está pensando nesse cenário. Mas até no âmbito financeiro, assim, se você tem o melhor cenário pensando para as oitavas de final e você chega numas oitavas de final e se classifica, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que pensar na vitória de hoje. Então acho que assim, essa coisa de pensar num time forte por causa da premiação de 2 milhões de dólares não se justifica. O time será muito, forte não. de qualquer forma. Vai ser forte de qualquer forma e você está reunindo as melhores condições para as oitavas de final, para o âmbito financeiro, que é o menor das importâncias, como o principal, que é você chegar para se classificar às quartas de final. Então acho que caso seja essa a escalação, eu concordo. Acho que você tem que pensar sobretudo nos jogadores pendurados, e até bom para alguns atletas para ganhar ritmo de jogo. No caso do Pedro, desde que voltou de lesão, ainda não encontrou a sua melhor versão, até é natural, depois da lesão séria que teve. Então, acho que a condição ideal, imagino o Flamengo protagonista, independentemente se vá com esse time bastante alternativo diante de um LAFC até aqui que até achava que era um time, por exemplo, pelos últimos anos que tem feito, até mais competitivo que o Inter Miami. Lógico, até pegando um Flamengo, embora o Inter Miami pegou o Palmeiras, mas tendo um Chelsea, não um Porto, acabou complicando mais ainda a vida. Mas não acho que o Flamengo não vai ter tantos problemas. Ainda assim, não vejo o Flamengo tendo problemas para confirmar essa campanha perfeita na fase de grupos. Amigos, Flamengo já classificado, já garantido com o primeiro lugar do grupo, vai enfrentar ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Neste momento, o Bayern de Munique é o líder do grupo, tem 6 pontos, Benfica tem 4, Boca tem 1.
Agora vão jogar Benfica e Bayern. E Auckland e Boca. Então é muito provável, muito possível. Boca vai ganhar do Auckland, vai a 4. Se o Bayern ganhar do Benfica, o Bayern se empatar, está classificado em primeiro. Garante a primeira colocação. Agora depende muito dos gols que o Boca fizer no Auckland. O saldo do Benfica agora é 6. Desculpa. Tem 6 positivo de saldo e o Boca tem -1. Lembrar que eles empataram, né? Confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então eles empataram. Aí você corre pro saldo do resto dos jogos. E aí é decisivo o jogo com o Auckland. Não, os 2 jogos. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Bayern ganha de 2-0 ou de 3-0 do Benfica. Já diminui bem o saldo do Benfica. Sim. Se perde de 2-0, o saldo que é de 6 vai para 4. E aí o Boca teria que ganhar de 5, de 6. Não é impossível. Contra o Auckland, o Bayern fez 10 e o Benfica fez 6. Bom, enfim. Daí, muito provavelmente... Fazer gol não é exatamente a especialidade do Boca. Mas contra o Auckland... Vamos ver. Muito provavelmente, Benfica ou o Boca Juniors. O Flamengo tem condições de enfrentar de igual para igual qualquer um deles, inclusive o Bayern, caso aconteça um absurdo e o Bayern termine em segundo do grupo, André? Para mim, o Flamengo, num eventual confronto contra o Benfica ou contra o Boca, é o favorito. É o favorito. Pelo que apresentou no Mundial, pelo elenco que dispõe. Lógico, se o Bayern entra aí a conversa é outra. Mas é difícil imaginar o Bayern... Eu prefiro não enfrentar o Boca. Eu também acho. Entre Benfica e Boca, eu prefiro enfrentar o Benfica, se eu sou o torcedor do Flamengo. Você mesmo falou aqui outro dia que esse time do Boca é horrível? É fraco? Mas põe ali nessa competição... Vai pro jogo. O time que foi finalista da Libertadores também não era bom. Mas passou por todo mundo empatando, levou a para a prorrogação a decisão e mostrou contra o Benfica a competitividade que tem. O Bayern dominou, merecia ter vencido por mais, foi uma atuação das melhores, talvez a melhor de um europeu nesse Mundial. Mas fez o gol no final, foi vencer o jogo ali na reta final, porque é um time chato e a gente viu a atmosfera que a torcida tem feito. Então, tecnicamente, para mim não tem discussão. O Benfica é superior ao Boca. Seria uma atmosfera maravilhosa. Seria, pela torcida do Boca e a torcida do Flamengo, frente a frente. Ia ser demais. Então, para mim, tecnicamente, eu não discuto. O Benfica é superior ao Boca. Mas não é só isso que fala mais alto, ainda mais na característica da competição. O jogo único. Eu sou torcedor do Flamengo. Eu preferia pegar o Benfica do que o Boca. Lógico, o Bayern é o principal a ser evitado, mas acho pouco provável que o Bayern perca pro Benfica, até porque a gente viu, não pelo Auckland, no jogo contra o Auckland acho que não é muito parâmetro, mas pelo nível de futebol apresentado contra o Boca, o Bayern é da prateleira dos favoritos ao título do Mundial. Se o Benfica ganhar do Bayern, aí é Flamengo e Bayern. Porque o Benfica passa. Se ele ganhar do Bayern de Munique, ele passa o Bayern de Munique. Aí o Benfica é primeiro e o Bayern é segundo. Tudo pode acontecer no futebol, a gente sempre coloca, né? Esse disclaimer. Aí é o cenário menos agradável para o Flamengo pegar o Bayern de Munique, né? O Bayern é um dos times que, sim, apontam fortes nesse Mundial de Clubes, né? Tá levando muito a sério. Sim. Tá, sabe? Muito focado, tá procurando jogar. Claro, teve dificuldades contra o Boca, que é um time tinhoso para você jogar, né? Um time que leva para aquela catimba de Libertadores que a gente conhece bem do Boca, que a torcida pressiona, que os jogadores em campo provocam. Tem lá alguma qualidade técnica e tal. E o Bayern teve as suas dificuldades, mas dominou o jogo, né? E seria ruim, mas não vai acontecer. Acho pouquíssimo provável o Flamengo pegar o Bayern agora. Talvez pegue. E essa possibilidade do Boca, não sei se vocês concordam, ela não é tão difícil não, viu? Porque é o Bayern ganhar do Benfica e o Boca golear o Auckland. Golear com muitos gols, 5, 6, mas, gente, tá todo mundo goleando esse Auckland. É um time amador. Se tivesse que palpitar, eu acho que vai ser o Benfica. Eu acho que vai ficar nesse cenário que não consegue tirar o saldo. Mas, assim, de repente o Bayern, e assim a gente fala do saldo do Boca, que lógico, é ele que vai ter que fazer. Mas pelo nível de futebol que o Bayern joga e a situação do Benfica, eu não descarto o Bayern fazer um 4-0 pra cima do Benfica. Não acho nada absurdo. E aí a situação do Boca se torna... Aí o Boca precisa de menos gols. Mas se fosse para palpitar, eu acho que ainda vai passar o Benfica em segundo, com a mesma pontuação do Boca, só que com um saldo melhor. Mas é palpite puramente. Aí já teríamos 2 sul-americanos nas quartas de final.
Um entre Palmeiras e Botafogo, outro entre Flamengo e Boca, caso o Boca se classifique. Só seria uma história melhor Benfica e Flamengo se ainda o técnico do Benfica fosse o Jorge Jesus. Aí seria uma baita história. Mas como não é o caso, acho que Flamengo e Boca é uma história mais interessante. E o Bruno Lage contra o Flamengo foi quando ele virou o fio, quando ele era técnico do Botafogo. Ele perde pro Flamengo em casa, depois do jogo daquela entrevista coloca o cara foi aquele jogo com 2 gols do Bruno Henrique, não foi? Exatamente. É verdade, bem lembrado. No Brasileirão de 2023, né? 23, ali vira o fio. É, bem lembrado. Bom, o vídeo é isso aí. E Benfica e Boca Juniors são páreos pra gente e isso é bom. Agora, qualquer um que vier, tá ótimo. Não tenho preferência. Se fosse o Benfica do Jorge Jesus que tinha largado naquela época, a gente hoje não. Hoje já foi águas passadas. Hoje a gente não sente mais isso não. A gente até queria o Jorge Jesus antes do Felipe Luiz. Só que o Felipe Luiz caiu e encaixou como uma luva no Flamengo. Cara, é bom, sabe? Tem potencial pra crescer mais ainda. E pegou um time que tava precisando de alguém que domine o vestiário e todos os jogadores ali. Deu certo, deu. E hoje a gente vai jogar daquele jeito, cumprir tabela. Como é bom cumprir tabela já sabendo o resultado, que a gente já tá classificado em primeiro. Não tem como tomar a nossa posição, né? Porque os outros dois lá, eles só podem chegar a 6. E no confronto direto, que é com o Flamengo, a gente ganhou dos dois, então a gente sempre vai estar na frente. É bem isso. Só que devido ao resultado de ontem do Botafogo, o Botafogo leva um gol lá naquele... Aí jogou o PSG próximo, mas a gente vai ter que passar por esse degrau, a gente vai atropelar também, vamos passar por cima de quem tiver na nossa frente. Vamos pegar o Benfica ou Boca, tá bom? Já tô pensando nas quartas. Qualquer um desses a gente passa de boa. A gente passou pelo Chelsea, 3-1, dominou o jogo. A gente não vai fazer isso com qualquer um desses dois. A gente vai entrar com respeito, lógico. Eu espero que o Felipe Luiz tome conta disso, para não se tornar um Central Córdoba, né? Mas vamos que vamos, porque hoje promete 10 horas da noite, meu. Pô, tem muito tempo ainda, hein? Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vai ser recíproco da minha parte. E tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.